Olá! Hoje o nosso assunto é a enurese noturna infantil, que é o famoso xixi na cama, que a gente já conhece, né? Bom, o que é normal e o que não é normal em relação à perda urinária noturna na criança. Por volta dos 5 ou 6 anos de idade, a criança já deve ser capaz de controlar esse xixi, ou seja, já deve ser capaz de despertar à noite quando sente vontade. Então, a partir dessa idade, se a gente vê que a criança tem perda urinária noturna, então faz xixi na cama à noite, alguma coisa pode estar acontecendo, né? Essas perdas urinárias na criança, xixi na cama noturno, nós temos duas classificações, a primária e a secundária. A primária é quando a criança, nessa idade, né, então 5 anos ou mais, nunca apresentou um período longo, um período prolongado de controle do xixi. Então, vira e mexe, ela tem uma perda de xixi à noite, faz o xixi na cama. Nesse caso, os problemas que podem levar a isso são inúmeros. Pode ser uma dificuldade de acordar quando tem vontade de fazer xixi, ou seja, ter um sono muito profundo. Pode ser uma bexiga muito reativa, que é uma bexiga muito irritada, que então com um pouquinho de xixi ela já contrai e a criança perde xixi às vezes sem sentir. Pode ser um problema hormonal que pode aumentar de forma muito grande o volume de urina produzido durante a noite por essa criança e pode ser até mesmo hereditário ou até um retardo da maturação neurológica dos músculos que seguram o xixi. Por outro lado, a perda de xixi, a enurese noturna secundária, é quando a criança perde xixi à noite, então ela faz xixi na cama, depois de pelo menos 6 meses sem ter perdido nenhuma vez, né? Nesse caso, a investigação é um pouco mais profunda. A criança pode estar muito relacionada, né, essa perda involuntária de repente, a algum estresse que a criança pode estar passando. Um divórcio dos pais, algum problema na escola, algum outro problema familiar. Então é uma investigação que tem que ser feita com a criança para entender qual o problema que levou a isso, tá? Ou então, pode ser até mesmo alguma coisa que ela fez durante o dia ou algum alimento irritante que levou ela a ter essa perda. Mas como que a gente vai tratar, né? Nós sabemos que é uma coisa muito desagradável para a criança fazer o xixi na cama, ela se sente envergonhada, e uma coisa desagradável também para os pais, que tem que ficar tratando aquele colchão constantemente. Primeiramente, a gente tem que tratar a causa orgânica daquela perda. Então, procure um médico, procure o pediatra da criança, né, de preferência, e veja a necessidade da realização de algum exame e ele vai estudar a necessidade também de utilizar algum medicamento. Feito isso, tem algumas coisas que a gente pode e deve fazer com a criança. O primeiro deles são os hábitos de vida dessa criança. Ingestão de líquidos. O ideal é ela ingerir os líquidos recomendados pelo seu pediatra ao longo do dia, para que à noite ela não sinta tanta sede e não tome água ou outros líquidos logo antes de dormir. A gente fala assim que umas 3 horas antes de dormir, a gente já deve reduzir essa ingestão de líquidos. Isso vale para todos, né? Para não ter essa vontade de fazer xixi durante a madrugada e nem ter as perdas. Então, ter essa ingestão de líquido mais controlada. Outra coisa é dar um hábito de xixi para essa criança. Então, durante o dia, o normal é que ela vá a cada 2 até 3 horas ao banheiro e faça o seu xixi. Então, com isso, a gente vai conseguir regular os seus hábitos de banheiro e regular, assim, a sua bexiga. Então, note se essa criança não segura muito xixi durante o dia, ou então se faz um xixi muito picadinho, muito perto, então a cada 2 a 3 horas. Outra dica muito importante é não repreender essa criança. Como tem muito fator psicológico relacionado ao xixi na cama, né? Então a gente não deve repreender, mostrar aquilo para ela como uma coisa errada, como uma coisa feia. A gente tem que mostrar para a criança que aquilo é uma coisa que acontece e dar um reforço positivo. Você vai conseguir parar de fazer o xixi na cama, certo? Então isso para o psicológico é muito importante. Por fim, com a modernidade que o mundo nos dá, né? Hoje nós temos alguns recursos que podem nos ajudar
a regular o xixi dessa criança. Tem alguns sensores, alguns alarmes que você pode instalar na criança, que você põe no pijaminha dela ou na cama, que a primeira perda, a primeira sensação que esse sensor tem de umidade, esse sensor dispara um alarme. E com esse alarme a criança acorda, então é um alarme sonoro, uma musiquinha, ela acorda e ela vê que ela estava com vontade de fazer xixi e quase fez o xixi na cama. Então com isso, ela começa a ter a noção da sensação de vontade de fazer xixi durante a madrugada. Esses alarmes são tão interessantes que hoje nós temos alguns até em formato de ursinho de pelúcia, algumas coisas assim, porque é lógico que a gente não quer traumatizar a criança, né, com alarmes e ela acordar assustada. Uma coisa que muitos pais acabam fazendo, mas que é errado, é se programar para ir acordar a criança de madrugada e levar ela para fazer xixi mesmo que sem vontade. Isso não é bom para a saúde esfincteriana, saúde urinária da criança e nem para a saúde do sono dos pais. Então isso a gente não precisa fazer. Esses atos de acordar para fazer o xixi, a gente usa mais quando utilizamos esses recursos com alarmes sonoros, certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Esse é um assunto que muitas mães me procuram para tirar as dúvidas e na maioria das vezes a gente acaba conseguindo solucionar somente com essas dicas simples. Então um abraço, até a próxima.